Boa noite a todos. Eu vou apresentar para vocês um vídeo explicando o passo a passo de como conseguir obter a cidadania italiana pelo Consulado Italiano de São Paulo. Esse é o processo de 2020, tá? Então, a cidadania italiana, iuris sanguinis, ela tem dois passos para fazer a solicitação dela, né? Primeiro passo, você tem que baixar e preencher o formulário existente aqui nesse endereço citado inicialmente aqui na apresentação. Após isso, digitalizar o documento preenchido à mão e o seu documento de identificação digitalizado com assinatura visível, então enviar para o e-mail também descrito aqui na apresentação, os documentos digitalizados. Neste momento você está apenas entrando numa fila para solicitar a cidadania. No meu caso, fizemos isso em 2007 e fomos chamados no consulado para apresentarmos a documentação este ano em 2020. Ao contrário do que diz no site, o próprio consulado pode antecipar a data de sua ida ao consulado com os documentos. Então não é bom deixar para a última hora para conseguir apostilar tudo e traduzir tudo. Eu vou falar um pouco mais a esse respeito mais para frente. Este formulário ele é individual, então ele deve ser preenchido um para cada descendente que quer solicitar a cidadania e que seja maior de 18 anos. É importante lembrar que cada pessoa que preencheu o seu próprio requerimento deve mandar um e-mail para cada um dos documentos necessários. No assunto do e-mail, deve colocar o nome completo do requerente, seguido por requerimento 2020. No corpo do e-mail, deve constar as seguintes informações: o nome do ascendente italiano, o nome completo do requerente, a sigla com as iniciais do nome e do sobrenome do requerente, a data de nascimento com formato dia, mês e ano, eventuais filhos menores. Após 180 dias do envio do e-mail, é possível consultar o próprio número do requerimento na lista de espera, que será publicada com a sigla e a data de nascimento do requerente. Estas informações elas podem ser obtidas na página do próprio consulado italiano, nesse endereço que está disponível aqui na tela. Se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar nesse site e confirmar essas informações todas que eu estou passando aqui. O segundo passo da cidadania italiana, a solicitação da cidadania italiana, só se aplica para aqueles que deram entrada no processo explicado anteriormente no primeiro passo, no ano que aparece no site do consulado. Por exemplo, no momento deste vídeo, estão sendo chamados todos aqueles que deram entrada nos anos de 2008, 2009 e 2010. As informações aqui contidas podem todas serem encontradas no próprio site do consulado, no endereço que está disponível aqui na tela para vocês, tá? Então, esse segundo passo, por exemplo, se você der entrada agora em 2020 na solicitação da cidadania, que é o primeiro passo, você vai ser chamado no segundo passo para marcar um agendamento de ida até o consulado com os documentos, provavelmente em 2032, 2033. Eles estão tentando acelerar o procedimento e aumentar o número de anos que eles estão verificando por ano, né? Mas tem muita gente. Para vocês terem uma ideia, em 2013 tinha 110 mil pessoas dando entrada na solicitação de cidadania italiana aqui em São Paulo, pelo Consulado de São Paulo. Então, eles, até ano passado, eles estavam vendo 1.000 pessoas aproximadamente por ano. E por conta disso demorava 13 anos, que nem foi o meu caso, para ser chamado, entendeu? Então eles agora estão tentando acelerar esse procedimento e estão chamando mais anos por ano. Por exemplo, esse ano aqui eles chamaram eu no começo do ano, né? Então provavelmente eles devem ter chamado as pessoas até 2007, até fevereiro desse ano. E a partir de fevereiro desse ano eles estão chamando já os de 2008, 2009 e 2010. Se o ano que você deu entrada no processo aparece no site do consulado como sendo chamados para marcarem a data da sua apresentação com os documentos no consulado, você deve então mandar um único e-mail para o e-mail sampaulo.agenda@steri.it,
entre as datas especificadas no site e no endereço que eu coloquei aqui na apresentação para vocês. Para aqueles descendentes que forem dar entrada para a cidadania com mais de um maior de 18 anos, basta um único formulário preenchido ou ficha de requerimento preenchido, indicando nessa ficha de requerimento a quantidade de pessoas maiores de 18 anos que irão pedir a cidadania. Para aqueles que mandaram diferentes fichas de requerimento, mas são parentes com o mesmo antepassado italiano, o próprio consulado aconselha enviar apenas um e-mail para garantir que a convocação de todos os membros ocorra no mesmo dia. Lembrando que os anexos a serem enviados no e-mail não podem ter tamanho maior que 500 KB, tá? No caso de todos os anexos derem mais de 500 KB, pode-se mandar mais de um e-mail. Isso são orientações do próprio consulado. O que escrever no e-mail de requerimento de agendamento? Então você tem que indicar no assunto do e-mail o número da ficha de requerimento com um ano entre parênteses, por exemplo, f.r. espaço 6589 espaço abre parênteses 2008 fecha parênteses. Esse é um típico exemplo de assunto para esse tipo de e-mail, tá? Então você tem que ficar atento ao número da sua ficha de requerimento e enviar nesse assunto o número da sua ficha e o ano que foi solicitado. Caso os requerentes não tenham o número do requerimento, basta substituir o número pelo nome completo e pela data de nascimento do ascendente italiano. Então, se o seu bisavô italiano nasceu em 1882, você tem que colocar, por exemplo, o nome completo dele, seguido da data de nascimento dele, no assunto do e-mail, tá? No corpo do e-mail devem conter número total de requerentes maiores de 18 anos e para cada um desses maiores de 18 anos devem seguir as seguintes informações: nome, sobrenome completo, data de nascimento, CPF, endereço de residência completo com CEP, cidade e estado. Tem que anexar o formulário agenda de convocação preenchido e assinado. Esse formulário ele pode ser encontrado nesse endereço que eu coloquei aqui na apresentação para vocês. Ele é um PDF. Tem que anexar a cópia do próprio documento de identidade válido e com assinatura legível. O total de tamanho dos anexos não pode ser maior que 500 KB. Neste sentido, existem no Google ferramentas gratuitas, inclusive, que comprimem arquivos PDF, bastando salvar os documentos como arquivos PDF. E é só digitar no Google para achar esses programas. Você pode digitar no Google comprimir PDF, que vai aparecer uma lista lá de programas que você pode fazer isso, inclusive gratuitos. Se não aparecer os gratuitos, se digitar somente comprimir PDF, escreve comprimir PDF gratuito, online, alguma coisa assim, que você vai encontrar esses programas, tá? Após ter enviado o e-mail ao consulado, durante o ano de 2020, receberão uma resposta pelo e-mail sanpaolo.agenda@estere.it. Para o pagamento do boleto com a taxa de 300 euros a ser paga por cada ficha de requerimento, na verdade, se você for, por exemplo, mandar uma ficha de requerimento para fazer a cidadania para 3 pessoas, você vai colocar uma ficha de requerimento e 3 maiores de 18 anos. Aí você vai ter que indicar lá na ficha que são 3 pessoas maiores de 18 anos que estão solicitando a cidadania. Para aquela ficha para esse caso, por exemplo, que eu expliquei, vai vir apenas um boleto, tá? E só é necessário pagar uma taxa de 300 euros para essas 3 pessoas. Se vocês mandarem 3 fichas de requerimentos separadas, além de você não garantir atendimento no mesmo dia no consulado, é possível que você tenha que pagar 3 taxas de 300 euros, uma taxa para cada pessoa, tá? Então, para evitar isso, você pode fazer isso que eu disse, que o próprio consulado disse, que é preencher uma única ficha e indicar na ficha quantos maiores de 18 anos estão solicitando
da cidadania. Não se deve entrar em contato com o consulado solicitando boleto. Antes da data agendada, o consulado enviará um e-mail para o requerente solicitando as seguintes informações: nome e sobrenome completo, CPF ou CNPJ, endereço completo com indicação de bairro, cidade e CEP, endereço de e-mail, número de telefone e a data da convocação. Então, eles mandarão um outro e-mail solicitando essas informações, você vai responder esse e-mail com essas informações. Em seguida, o consulado enviará um e-mail com um boleto para ser pago. Se caso o requerente constatar algum erro no boleto, o mesmo deverá entrar em contato com o consulado pelo mesmo e-mail que enviou o boleto, solicitando correções. Segundo a informação do próprio consulado, não são aceitas outras modalidades de pagamento além do boleto. E todas as informações podem ser encontradas nesse endereço que eu coloquei aqui embaixo, tá? Vocês podem ver que é o próprio site do consulado italiano. A lista de documentos a serem entregues no consulado podem ser encontrados nesse endereço que consta aqui na apresentação para vocês nesse momento, tá? Basicamente são a árvore genealógica servindo um arquivo simples do Word, indicando o nome completo do antepassado, contendo data de nascimento e local de nascimento, data do casamento e data do óbito, nome da cônjuge desse antepassado, se possível com data de nascimento e óbito dela também, seguidos por cada um dos sucessores desse antepassado até chegar em você, contendo as mesmas informações para cada um desses sucessores, tá? Sendo data de nascimento, data de casamento e data de óbito. Se caso tiver só data de nascimento e data de casamento, porque a pessoa ainda não morreu, você coloque essas informações, por favor. Vou colocar a seguir o exemplo do que eu enviei para o consulado e que foi aceito, tá? Então eu mandei para cada uma das pessoas, a gente entrou em 3 pessoas, né, solicitando a cidadania. Cada um de nós mandou um arquivo Word, a gente imprimiu essa árvore genealógica, né, e levou no dia que o consulado marcou para a gente estar presente no consulado, a gente levou um impresso dessa árvore genealógica feita no Word, em português mesmo, tá? Vocês podem ver que consta quem é o antepassado, depois consta todas as informações dele, nascimento, com quem casou, quando, a data do casamento. Depois vocês podem ver os antepassados até chegar em mim, por exemplo. Todas as informações de cada um desses antepassados, tá? Isso aqui é só um exemplo para vocês terem uma ideia de como é feita a árvore genealógica. Isso aqui, claro, é feito para cada requerente, tá? Para facilitar, você faz um para cada requerente. Para todos os requerentes descendentes do antepassado italiano, então, deverá ser apresentado sua própria árvore genealógica. O pedido de reconhecimento de cidadania italiana preenchida deve ser entregue também, está disponível nesse endereço que está aqui em cima na apresentação. Deve ser preenchida também a ficha de cadastro, que deve ser enviada, também está disponível aqui, no segundo endereço aqui mais abaixo. E aqueles que não apresentarem na data marcada ou que não tiverem todos os documentos necessários ou que não tenham pago a taxa de 300 euros, perderão sua vez na fila. E para conceder a cidadania terão que entrar novamente na fila. Tem que levar o comprovante do pagamento da taxa de 300 euros. Tá? Então, se você pagar via Bankline, normalmente o Bankline ele emite um comprovante que você pagou o boleto, né? E você tem que levar impresso esse comprovante, tá? Documentos do antepassado italiano. Então é necessário a certidão de nascimento original, que o nome do documento italiano é Estratto dell'atto di nascita, tá? A certidão negativa de naturalização do antepassado italiano, emitida pelo Ministério da Justiça brasileiro, não é cobrado nada. Você consegue entrar no site do Ministério da Justiça, tem um site específico que você pode encontrar no Google, digitando certidão negativa de naturalização do antepassado italiano, ele vai te direcionar a um site do Ministério da Justiça, onde você vai preencher informações como, por exemplo, o nome do antepassado,
a data de nascimento e, se possível, a data de óbito, né? E aí ele vai emitir com aquelas informações essa certidão negativa de naturalização. Nos casos que a certidão de naturalização não for negativa ou não puder ser emitida pelo site, elas estão descritas nesses casos o que deve ser feito lá no site do consulado, tá? Além disso, do antepassado italiano, é preciso ainda a certidão de casamento e de óbito. É importante notar que os documentos italianos não precisam de apostilamento nem de tradução, uma vez que serão apresentados no consulado italiano, que para fins legais é considerado um pedaço da Itália no Brasil. E por ser um pedaço da Itália no Brasil, documentos italianos não são necessários serem reconhecidos nem traduzidos, já que tá em italiano, né, o documento. Os documentos brasileiros deverão obrigatoriamente serem apostilados, traduzidos por um tradutor juramentado do português para o italiano, e a tradução deve ser apostilada também. Lembrando ainda que a própria assinatura do tradutor tem que ter firma reconhecida no cartório que irá apostilar os documentos. Documentos de todos os descendentes até você, lembrando que todas as certidões devem ser em inteiro teor, estarem apostiladas, traduzidas e com as traduções apostiladas também, tá? Então é uma apostila para o documento original e mais uma apostila para a tradução. E assim, é uma apostila para cada página da tradução, tá? Se digamos que o documento original gere mais do que uma página traduzida, cada página vai ter sua apostila específica. Isso encarece o preço total do procedimento, tá? Então, a cópia simples do RG ou do passaporte, lembrando que não é aceita a CNH, um comprovante de residência pessoal recente. Recente, eles dizem que aceitam até documentos de até 6 meses da data que você está se apresentando no consulado, tá? Lembrando que todos os documentos, incluindo os do antepassado italiano, devem ser recentes, como eu disse, o que, segundo a lei, determina não mais do que 6 meses da emissão. Isso é importante lembrar, inclusive, quando for apostilar e traduzir os documentos. Ou seja, se você for apostilar e traduzir os documentos com vários meses depois de ter obtido eles no consulado não, desculpe, no cartório, você tem que ficar esperto se, quando você for apresentar no consulado esses documentos, eles não estão com mais do que 6 meses da emissão, tá? Porque pode ser que isso dê problemas para o consulado aceitar. O processo de tradução é obrigatoriamente feito por um tradutor juramentado, os quais podem ser encontradas listas no próprio site do consulado ou no site das juntas comerciais. Geralmente nessa lista existe o nome, o endereço, o telefone e e-mail do tradutor. Apesar de cada tradutor poder dar uma variada no valor da tradução, a tradução é tabelada anualmente pela junta comercial. Então, o que pode acontecer são pequenas variações de valor e, sobretudo, pequenas diferenças em relação ao serviço prestado. Por exemplo, a tradutora que realizou a tradução de nossos documentos fez o trabalho todo de tradução e de apostilamento num prazo apertadíssimo e nos entregou ainda antes do prazo. Com menos de 9 dias, conseguiu nos entregar todos os documentos apostilados e traduzidos, o que dava mais de 100 páginas. A gente teve que correr, porque, como eu disse anteriormente, o consulado ele antecipou a nossa ida ao consulado. Inicialmente, eles tinham agendado a nossa ida ao consulado em abril desse ano, mas em novembro do ano passado, eles entraram em contato por e-mail conosco, antecipando essa data para fevereiro desse ano. Então a gente estava pensando em fazer em relação aos 6 meses, né? Não dá mais de 6 meses da emissão dos documentos do cartório. A gente estava pensando em fazer isso em fevereiro desse ano, porque de fevereiro para abril a gente teria alguns meses, né, para conseguir ter todos os documentos. Então o que aconteceu? Chegou em dezembro, a gente não tinha feito nada ainda de documento, ou quase nada. E aí entrou em férias, né? E
E depois das férias, o judiciário ele entra em férias, para quando ele sai, ele fica meio lento durante um tempo. Né? E o que isso implicou para o nosso caso, por exemplo? A minha mãe é divorciada e a gente precisava juntar o processo de divórcio dela no, nos documentos, né? Isso porque o processo de divórcio, em caso de pessoas que se divorciaram, são necessários para se comprovar os documentos da pessoa. Na verdade, consta lá no site do consulado, mas no nosso caso acabou nem precisando. A gente não conseguiu apresentar esse processo dela e eles falaram que não tinha implicação direta no para a comprovação da cidadania para ela, já que ela é minha mãe, né? Se não tem para ela, não tem problema para mim também. Então não deu problema, a gente não precisou apresentar. Mas de qualquer forma, a gente teve que correr para conseguir esses documentos. Como eu disse aqui, a tradutora fez tudo em 9 dias. Ela tava achando que em 14 dias ela não conseguiria. Mas ela fez tudo com menos de 9 dias. Em 8 dias ela já tinha entregue para a gente, entendeu? Então foi bem rápido o nosso processo. Mas não é bom deixar para a última hora, porque pode ocorrer imprevistos e questões que fogem a seu controle, você não conseguir entregar a tempo e perder a data que você levou 13 anos para ser chamado no consulado, por exemplo. A árvore genealógica, como eu disse, ela não precisa ser traduzida e nem apostilada. Pelo menos no nosso caso não precisou. A gente apresentou aqueles arquivos do Word impressos para cada um dos requerentes e eles aceitaram aquilo mesmo. O consulado em sua página indica para não ser utilizado o serviço de assessores especializados para realizar o processo por você. Haja vista que, segundo o próprio consulado, muitos dos processos que foram feitos por meio desses assessores voltaram com vários erros. Então, se você seguir exatamente o que está escrito no próprio site do consulado, você consegue ter aceita o seu pedido de cidadania. A gente seguiu à risca o que está escrito lá e a gente conseguiu ter aceita a nossa cidadania. E assim, as dúvidas que iam surgindo sobre a documentação, a gente mandava pelo e-mail lá do consulado e quando era pertinente eles respondiam. Quando tinha muito texto, era muito duvidoso ou implicava em colocar em saia justa algum funcionário público, enfim, eles não respondiam. Mas no geral eles respondiam. Eles demoravam alguns dias para responder, às vezes nem isso, às vezes no mesmo dia eles respondiam, mas acabavam respondendo, na maioria dos casos. Né? Em nosso caso, que foram 3 pessoas maiores de 18 anos, todo o processo, a taxa, mais traduções, mais apostilamento, deu aproximadamente R$ 9.000. Se a gente fosse fazer pelo. A gente chegou a cotar inicialmente por um advogado, né? Que se dizia advogado especialista nesse tipo de caso, disse que ia cobrar assim mais de R$ 10.000. Então quer dizer, no mínimo a gente teve como que eu vou dizer, um gasto R$ 1.000 a menos do que se a gente fizesse com o assessor e o nosso caso deu certo. Com o assessor talvez não desse, né? Como o próprio site do consulado indica para não fazer com os assessores especializados. Além disso, tivemos a paciência de esperar por 13 anos numa fila até sermos chamados para apresentarmos nossos documentos ao consulado. Após apresentar os documentos no consulado, você receberá um aviso no próprio consulado no dia do seu agendamento, se está tudo certo. Então, quer dizer, quando você estiver lá no consulado, tiver feito a entrevista com a pessoa que te atende lá no consulado, né? Você vai pegar uma senha, você vai chegar às 9 horas da manhã lá no consulado, vai estar fechado, vai demorar um pouquinho, eles abrem, tem uma fila já logo na entrada. Você entra, eles te dão uma senha, aí você vai, eles chamam essa senha, você vai num guichê, entrega a pasta com os documentos, eles dão uma olhada rápida
e levam lá para dentro. Depois eles voltam, te dão a senha de volta, você fica aguardando. Em seguida, a pessoa que recebeu o seu documento lá dentro vai te chamar pelo seu nome, e aí você deve ir lá dentro na sala para conversar com a pessoa. Eles aceitam no máximo 2 pessoas na sala, tá? A gente foi em 3, então uma das pessoas tiveram que ficar esperando fora da sala. E aí o que acontece? É uma breve entrevista, eles perguntam algumas coisas sobre você e tal, falam algumas particularidades dos documentos, se tiver alguma coisa errada eles avisam, se tiver faltando algum documento eles vão pedir para você levar, eles devem marcar uma próxima data, mas provavelmente se você seguiu a risca aqui o que eu estou dizendo ou o que está escrito lá no consulado, no site do consulado, vocês não vão precisar voltar lá. E aí ela fala, tá bom, pede para você aguardar, e você sai, espera mais um pouco e de repente eles anunciam o seu nome, aí você vai até a pessoa e a pessoa te avisa, ó, no prazo de 1 a 2 anos, o consulado agora tem o prazo legal para te entregar o documento que você é um cidadão italiano. E assim, eles falaram em fevereiro pra gente que se até maio eles não entrassem em contato por e-mail conosco, que a gente não precisaria apresentar mais nenhum documento. Então era só aguardar de 1 a 2 anos, né? Assim, isso foi antes da pandemia, né? A gente não sabe como que a pandemia afetou esse processo, mas talvez tenha atrasado um pouco. Mas de qualquer forma, eu acredito que no máximo em 2 anos isso esteja na minha mão. Se caso não for preciso apresentar nenhum outro documento, o consulado tem ainda, como eu disse agora, né, prazo de 1 a 2 anos para te avisar por e-mail quando você poderá ir até o consulado pegar seus documentos prontos. Apesar de no site do consulado dizer que não há antecipações dos processos, o nosso processo, por exemplo, foi antecipado de abril deste ano para fevereiro deste ano, o que nos fez correr para conseguirmos obter todos os documentos a tempo. Foi apertado, mas conseguimos. O próprio consulado indica não deixar para a última hora para enviar a solicitação do agendamento, por exemplo, pois isso pode atrasar ainda mais o seu processo e pode te dar dor de cabeça depois. Por exemplo, no nosso caso, se a gente tivesse deixado para mandar a solicitação de agendamento para o final, a gente mandou, na verdade, 1 mês antes do prazo final que a gente tinha para solicitar o agendamento. E ainda assim, eles mandaram para abril inicialmente. Se eles não tivessem antecipado para fevereiro, imagina, em abril teve o lockdown da pandemia. E aí simplesmente a gente não conseguiria ser atendido, entendeu? Então esse é um tipo de dor de cabeça que a gente poderia ter tido se a gente tivesse esperado até o final, até as últimas datas para apresentar os documentos, né? Quer dizer, desculpe, para agendar a data para apresentar os documentos. A gente tinha pensado inicialmente em fazer isso e deixar para o último momento, porque a gente estava com dificuldade de conseguir os documentos do nosso antepassado lá na Itália. Mas aí a gente descobriu um parente nosso, por parte de nossa bisavó, que vive lá, que se prontificou aí no cartório de lá, pedir o extrato de lato de Nashitá pra gente de graça. Ele deve ter gasto talvez uns 200 euros nesse processo, mas não cobrou nada da gente. E mandou inclusive 2. Ele mandou 2 pra gente. Porque ele achou que um não ia chegar a tempo, ele mandou um outro. Enfim, a gente pensou que ia demorar mais tempo, mas não demorou e deu tudo certo. Então, se você seguir à risca o que eu estou mostrando nesse vídeo, ou aquilo que você vai conseguir ler lá no próprio site do consulado, nas fontes que eu indiquei aqui, ou mesmo se você buscar no Google, Consulado Italiano, São Paulo, Cidadania, lá se você seguir aquele passo a passo, como a gente fez, você consegue ter a sua cidadania aceita. Bom, eu espero ter ajudado alguém. Então, nesse endereço que está indicado aqui na tela, do próprio site do consulado, é possível encontrar todas as informações disponíveis aqui nesse vídeo.
O meu contato, se alguém quiser mais ajuda, está aqui embaixo, tá? E é isso. Espero ter ajudado. Obrigado.